noite de 13 de novembro de 1974, Amityville, Nova York. No início da madrugada, o jovem Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, chega correndo em um bar próximo de sua casa. Desesperado, pede por ajuda, dizendo: "Acho que minha mãe e meu pai foram baleados." Algumas pessoas que estavam no bar o acompanharam de volta ao local e constataram que a tragédia era ainda maior. Além da morte dos pais do rapaz, Ronald e Louise, seus irmãos, também haviam sido mortos. Dawn, com 18 anos, Ellison, de 13, Mark, com 12 e John Matthew, com 9 anos. Mas isso era só o início do horror que iria se abater sobre aquela casa. Bem-vindos ao canal Arquivo de Mistérios. Hoje, Casa Amityville, a verdade por trás do horror. Entretanto, no dia seguinte, o jovem Ronald DeFeo Jr. acabou confessando à polícia. Tinha sido ele quem matou seus pais e seus 4 irmãos enquanto eles dormiam. Ronald utilizou uma espingarda calibre .35. Ronald alegou ouvir vozes que o incitaram a cometer os crimes, mas a motivação real por trás do massacre permanece obscura. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas o caso chocou a tranquila comunidade de Amityville e marcou o início do macabro legado da casa. No final de 1975, pouco mais de um ano após os assassinatos, a casa foi comprada por George e Kathy Lutz, que se mudaram para o local com seus 3 filhos. Apesar de saberem sobre o passado sombrio da residência, os Lutz acreditavam que poderiam viver ali sem problemas. Um grande engano. Em apenas 28 dias, os novos moradores fugiram apavorados, alegando serem vítimas de fenômenos paranormais intensos. Relatos de portas que se abriam sozinhas, vozes assustadoras e visões demoníacas marcaram suas vidas para sempre. Dentre os fenômenos percebidos na casa estão mau cheiro inexplicável que não desaparecia, mesmo com limpeza constante, barulhos estranhos como batidas, vozes e passos, portas e janelas que se abriam sozinhas, aparições de figuras sombrias, incluindo um demônio com olhos vermelhos brilhantes, levitação de membros da família e móveis que se moviam sozinhos, alterações comportamentais no pai, George Lutz, que dizia sentir uma presença maligna, além de invasão constantes de muitas moscas que apareciam do nada. O caso chamou a atenção de investigadores paranormais como Ed e Lorraine Warren, que confirmaram a atividade sobrenatural. Os eventos narrados pelos Lutz ganharam notoriedade mundial, resultando no livro The Amityville Horror, de Jay Anson, publicado em 1977 e em diversas adaptações cinematográficas. Contudo, a veracidade dos relatos é amplamente debatida. Investigações posteriores sugeriram que os fenômenos poderiam ter sido fabricados ou exagerados, possivelmente motivados por interesses financeiros. Após a saída dos Lutz, a casa passou por diversos proprietários, nenhum dos quais relatou atividades paranormais. A residência foi modificada para desencorajar curiosos, incluindo a mudança do número e alterações na fachada. Atualmente, a casa continua sendo uma propriedade privada e visitas não são permitidas, embora sua fama atraia o interesse de entusiastas do paranormal. Ronald DeFeo Jr. afirmou ter ouvido vozes que o incitaram a cometer um dos crimes mais brutais da história. Anos depois, George e Kathy Lutz relataram experiências que indicavam a mesma presença sombria, como se algo maligno ainda habitasse aquela casa. Será que a tragédia que aconteceu naquela noite de novembro de 74 despertou algo adormecido na casa? Ou seria a casa, desde o início, o epicentro de uma força inexplicável, capaz de influenciar mentes e distorcer a realidade? Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!